Takae Otaki. Provavelmente eu não preciso explicar isso para o meu público, mas sempre pode aparecer algum desavisado por aqui. Power Rangers é uma série baseada na franquia japonesa Super Sentai. A série que passou em 1992 no Japão, Kyoryu Sentai Zyurenja, foi adaptada para a primeira temporada de Power Rangers em 1993. Os americanos usam as cenas de ação e fantasia para criarem suas séries, adaptando livremente o roteiro. A franquia Super Sentai surgiu em 1975 com Himitsu Sentai Gorenja, criação de Shotaro Shinomori, feita sobre encomenda da Toei. Mas a franquia só foi ganhar algumas de suas marcas registradas, o robô gigante, em 1979, numa parceria com a Marvel, em que se faria uma equipe com Capitão Japão, uma contraparte japonesa do Capitão América, e a Miss América, que foi uma heroína famosa na época de ouro dos quadrinhos lá dos Estados Unidos, e junto deles mais 3 heróis de outras nações. Vale ressaltar que Changeman, Flashman, Maskman e Google Five, que passaram aqui no Brasil, também fazem parte da franquia Super Sentai. Em 1975, a Toei chegou para o Shotaro Shinomori e encomendou uma nova série de Tokusatsu. O Shotaro Shinomori ele sempre foi uma máquina de fazer sucesso e não ia ser diferente dessa vez. A série que estava fazendo mais sucesso dele em Tokusatsu, que era o Kamen Rider, estava começando a entrar em declínio, estava começando a perder audiência e as continuações não estavam lá fazendo tanto sucesso assim. Então a Toei foi lá e encomendou para ele mais uma série para tentar, sabe, dar aquela levantada na audiência. O Shotaro Shinomori ele teve uma ideia rejeitada naquele ano, que ele propôs fazer 5 Kamen Riders numa série, mas alegaram, né, que já que Kamen Rider não estava mais dando aquela audiência de antes, arriscar com 5 personagens seria arriscado demais, a Toei ia perder dinheiro, não ia ter tanto orçamento assim, então eles engavetaram essa ideia dele. Aí ele, meio com preguiça assim, de pensar realmente no novo conceito, ele pegou aquele conceito dos 5 Riders que ele já tinha e misturou com séries que estavam fazendo sucesso na época, que eram as séries de espionagem. Por conta da Guerra Fria, esses filmes de espionagem, série, tipo Missão Impossível, Havaí 5-0, Homem Biônico, isso estava estourando de sucesso no mundo inteiro, inclusive lá no Japão. Então ele só pegou ali os 2 conceitos, misturou, deu lá pra Toei e tá tudo certo. E essa ideia original do Shotaro Shinomori, que seria os Go-Riders, eles também aparecem, só que aparecem lá em 2016, em vários especiais de Kamen Rider Super Sentai, principalmente os voltados para o Kamen Rider X-Age, e pelo menos a gente pôde ver como seria esse projeto original. E apesar de você talvez achar estranho que esses 5 caras coloridos sejam super espiões, eu devo dizer aqui que a série ela começa até que bastante séria, tem bastante tons dramáticos, mas ela vai cada vez mais caminhando ali e acaba meio terminando parecendo muito Batman de 66. Inclusive ele tem até uma versão Feira da Fruta, que eu acho que se fizessem mais ia estourar de sucesso. Mas bem, esse ainda não é o vídeo sobre a série. Eu vou falar do mangá que saiu aqui pela New Pop, do Himitsu Sentai Gorenja! Nessa edição a gente tem 2 versões da série. A primeira é da Shonen Sunday, e eu preciso aqui falar uma coisa que muita gente hoje em dia não sabe que isso existiu, mas antigamente era muito normal que os animes e tokusatsus não fossem adaptações das versões em mangá.
Na verdade, existia uma versão em mangá que você acompanhava junto com a série de TV. Por isso, geralmente, esses mangás assim não tem final, eles não se preocupam em seguir uma linha narrativa com começo, meio e fim. Eles só têm algumas histórias que pode ter versões do anime, do tokusatsu ou não, ou pode ser versões totalmente novas. Geralmente eles sempre apresentam perspectivas diferentes do que a gente vê na série de TV, então entenda que é uma leitura complementar. E o que está aqui não substitui a série de TV. Isso vale para um monte desses mangás de tokusatsu, como por exemplo o Kamen Rider Black, e a gente sabe que tem um monte de dodói aí da cabeça que acha que pegar os 13 episódios, mais ou menos, que entre muitas aspas adaptam o mangá de Kamen Rider, e você já viu a série toda e você não precisa ver mais nada, o que é uma grandíssima bobagem. E você vai perder uma série incrível. Mas, bem, basta você, quando você for pegar para ler Himitsu Sentai Gorenja, lembre-se disso. É uma leitura complementar da série. E se você não viu a série, também não tem problema. Ele é uma boa forma de te apresentar o que você vai ver ou não na série, porque tem bastante diferença aqui. No começo, a gente é apresentado a Tsuyoshi Kaijo. Ele é filho de um mestre de karatê e ele também é um faixa preta. Eles têm a casa deles, é um dojo e tá todo mundo ali treinando. Só que o Tsuyoshi Kaijo, ele não é lá tão interessado assim nessas coisas. Ele quer mais sair, curtir a vida ali com a namorada dele, pá. E numa dessas aí que ele tá saindo, chega o correio, entrega pra ele lá uma encomenda do Shopee. Aí, como o pai dele tá ocupado, ele vai ver o que que é. Aí é uma fantasia de lycra com capacete. Aí ele resolve experimentar. E quando ele tá experimentando, ele é atacado por uns caras encapuzados e ele mete o sarrafo neles. Já que ele é lutador de karatê, né? Ele vai lá e, ele mesmo sente que ele tá muito melhor do que o esperado. E ele dá conta de todos os vilões encapuzados que atacaram ele. Aí é revelado que, na verdade, foi tudo uma armação. Foi tudo combinado ali com o pai dele, com outros alunos do dojo e com a namorada dele, de criar ali meio que essa emboscada e apresentar esse uniforme para ele. Esse uniforme é um equipamento criado pela EGL, ou Eagle, que é uma força militar internacional de vários países. E o pai do Kaijo, ele é um desses agentes da Eagle. E aquele dojo secretamente é uma base da Eagle e o Kaijo nunca soube disso. Isso é totalmente diferente do que você vai ver na série de TV, tá? Na série de TV realmente são bases militares. Aí o pai dele explica, né, tudo isso, que eles são de uma força secreta, que eles se enfrentam uma organização maligna chamada Black Cross, ou Cruz Negra, como ficou na versão da New Pop. E essa Black Cross, ela não é essas organizações malignas que geralmente o Shotaro Shinomori faz. Geralmente ele faz exércitos nazistas, teve uma vez que ele sacaneou os ditadores do Brasil, e também não são esses conglomerados que lucram com a guerra. Eles são sim uma empresa maligna de espionagem que eles roubam informações de outros países para vender para outros países. Só que o principal alvo deles não é, por exemplo, roubar a informação do Japão e vender para a China. Não, geralmente o objetivo deles é pegar a informação ali do Japão e vender de novo para o Japão por um preço absurdo, porque
o Japão vai ter medo de vazar essa informação. Esse é um conceito bem diferente do que o Shotaro Shinomori costuma apresentar. Não é lá tão trabalhado assim no mangá, o que eu acho uma pena, porque eu realmente achei um conceito interessante, porque por mais que seja terrível, por mais que se vise o lucro, a gente viu várias vezes na história do mundo esse roubo de informações ser benéficos. Um que eu posso dizer e que está diretamente envolvido com o Japão é o da bomba atômica. Quando os Estados Unidos pegaram os cientistas judeus, levou lá e criou lá a bomba atômica e testou no Japão, uma das ideias dos Estados Unidos era ter aquela arma só para eles, se pá, bombardear a União Soviética, e uma das coisas que ele provavelmente faria era atacar uma bomba atômica lá na China, quando estava começando a surgir com mais força o maoísmo. E não é à toa que os Estados Unidos ficou com muito medo que o comunismo se espalhasse ali pela Ásia e criou bases ali no Japão, criou aquela guerra ali com o Vietnã. Ele tinha muito medo dessa influência ali da China, e se os Estados Unidos fosse o único país com bomba atômica, vocês podem ter certeza que a China e a União Soviética teriam sido bombardeados também. Mas bom, não estou aqui para defender o roubo de informações militares e de empresas nem nada, mas se esse mangá tivesse tido mais tempo, se o Shotaro Shinomori tivesse mais tempo de produzir mais capítulos, eu acredito que essa ideia seria trabalhada e seria talvez colocado alguns panos de cinza nessa parte, porque tem uma história que tem um personagem traidor que ele fala várias coisas de que agora no mundo ele tá sozinho, que ele precisa ganhar dinheiro, que esse papo de coletivo do Japão já foi por água abaixo, que ele tem que dar um jeito de se virar sozinho e ganhar o dele, e não só se preocupar com o coletivo. Só que é uma história meio rápida, até que é uma narrativa legal o que é apresentado aqui, mas poderia ser mais desenvolvido se tivesse mais capítulos que nem o primeiro Kamen Rider. Mas bom, eu também preciso dizer que na série de TV eles são bem mais nazistão mesmo. A Black Cross é meio que uma referência ali a Ku Klux Klan, tanto que o chefe usa aqueles, sabe, aquele chapéu da Ku Klux Klan, e a própria cruz é um símbolo da Ku Klux Klan, então associar eles ali fica bem fácil. Mas voltando, depois de explicar ali toda a situação e o Kaijo não se interessa muito, sabe? Vai enfrentar espião de exército pra quê, meu irmão? Eu tô vivendo minha vida aqui feliz, só que tem que ter aquela motivação pro herói. Então a Black Cross acaba atacando ali o dojo do pai dele, acaba matando o pai dele e todos os amigos dele, enquanto o Kaijo não estava em casa. Antes do pai dele morrer, o pai dele deu instrução pro Kaijo visitar um restaurante de curry, que também seria uma das bases da Eagle. E chegando lá, ele conhece outros 4 sobreviventes de outras bases da Eagle, que são os outros Rangers. O Tsuyoshi Kaijo é o Aka Ranger, e os outros são o Midoriya, Aorenja, Momorenja e Kirenja. E todos eles ali, eles são bem diferentes do que é apresentado na série de TV. Eles são até mais cômicos. Eu acho uma pena a Momorenja não ser a mulher que foi apresentada como namorada do Tsuyoshi Kaijo. Ela também é uma espiã da Eagle, quer dizer, uma funcionária da Eagle, só que ela trabalha no restaurante de curry como uma garçonete e ela nunca mais nem aparece na história, o que é uma pena. Ela, sendo a Momorenja, ela acabaria ali criando algum conflito. Nessa versão da Shonen Sunday, eles não usam em momento nenhum as armas que eles usam na série,
o que me causou certa estranheza. Eles usam pistolas que não parecem lá tanto brinquedo assim, não tão, sim, tão claras que elas são armas de fogo de verdade, mas elas também não parecem tanto de brinquedo assim. E eles usam muito uma mochila voadora, coisa que os Gorendia de fato não têm. Outra coisa que acontece bastante no mangá e que, pelo menos eu não lembro de ter na série de TV, é reforçar bastante a ideia que a roupa e principalmente o capacete amplificam os 5 sentidos do usuário. Então ali dá mais um significado ao nome. Gorendia, caso você não sabe, Go significa 5, a posição de batalha deles é fazer isso aqui, que também é um 5. Eles são 5 membros e a roupa aumenta os 5 sentidos deles. Então dali um monte mais de significado que eu não lembro de ter na série de TV. Na série de TV parece ali só uma roupa de lycra mesmo e pronto. Outra coisa também que eu senti falta é a Storm Hurricane, uma espécie de bola de futebol americano que eles vão passando de um lado para o outro, ela meio que se energiza, eles tacam no vilão e o vilão explode. É a Power Bazooka do Gorendia. Só que, conforme a série vai passando, isso vai ficando cada vez mais maluco e é muito engraçado. Eu pensei que pelo menos ia ter a versão mais tradicional da bola só ficando energizada e explodir algum monstro, pelo menos alguma vez, mas isso não acontece. É só mesmo pistola, um equipamento de super-herói que aumenta as capacidades humanas do usuário, a mochila voadora, e isso acaba trazendo uma seriedade maior para o mangá e acaba aumentando melhor a sensação de realmente um mangá de espionagem para crianças e adolescentes. Outra coisa também que eu tenho que elogiar nesse mangá é a ação. Para você pode parecer esquisito, porque os personagens eles não são tão naturalistas como a gente está acostumado hoje, não tem tanta aquela cara de anime, de waifu que a gente está acostumado, né? Eles são mais exagerados, são mais caricaturados, mas isso era uma coisa comum da época, isso inclusive era algo tirado lá do Osamu Tezuka. Era bem normal os personagens ter ou orelha, ou nariz gigante, ou ser muito baixinho, ou ser muito gordinho, e os cenários serem muito realistas e muito bem desenhados. E isso você vai ver aqui. Você vai ver os cenários tão espetaculares, tão melhores do que o do Kamen Rider, e a ação tá muito boa, tá muito dinâmica. Para um mangá dos anos 70, tá? Não vai esperar ali um Dragon Ball Z, mas para um mangá dos anos 70, se você quer ver uma ação retrô, Gorendia é uma boa pedida. No último capítulo da Shonen Magazine, tem uma história em que o vilão vai sabotar ali um cientista que estava desenvolvendo uma forma mais eficaz de se usar a energia solar. E os Gorendia derrotam ele e começam a conversar, dizendo que provavelmente quem mandou sabotar esse cientista foi alguma nação exploradora de petróleo, porque quer lucrar mais com esse combustível fóssil, mas que no futuro nós vamos ter fontes de energia muito mais baratas, a energia solar vai ser bem proeminente e o mundo vai estar mais limpo, mais próspero. Vale lembrar que o Japão passava por muitos problemas de lixo e poluição lá na década de 70. Isso gerou inclusive lá capítulo no Kamen Rider, ou, por exemplo, é retratado em Godzilla vs Hedorah. E essa versão da Shonen Sunday acaba num tom muito positivista, como se daqui a algumas poucas décadas a nossa energia seria totalmente limpa e totalmente pró-ambiente. E a gente está aqui quase 50 anos depois e não mudou porra nenhuma. E essas empresas, ou talvez esses países aí, que sabe, ficam atacando outras nações para pegar petróleo,
será que eles continuam contratando a Black Cross para sabotar esses cientistas que querem fazer energia limpa? Será? Será que isso existe? A outra versão que tem aqui é bem mais curtinha, por volta ali de umas 100 páginas, é a da Shogaku Gonensen Magazine. É algo mais ou menos assim como revista da quinta série. Então é para um público bem mais novo. As histórias, elas são bem mais curtas, são bem fechadinhas. Elas costumam ter ali mais ou menos um capítulo regular da Shonen Jump atual. Tem ali umas 23 páginas. E como é a tradição dessas versões de mangás que você acompanhava vendo as séries de TV, cada versão que sai numa revista diferente, elas têm ali algumas diferenças. E nessa versão da Shogaku Gonensen Magazine, ela tem ali uma diferença ali nas origens, uma diferença bem pouca. E uma coisa que eu gostei é que mostra o Kaijo indo até o restaurante de curry após a morte ali do pai dele e de todo mundo do dojo. Tem ali uma cena pra mim incrível, ali num cano de construção civil. Se você, por exemplo, via Machine Man, você vai lembrar bastante desses canos. Então me remeteu muito a essas séries ali dos anos 80, achei maneiro pra caramba, muito bem desenhado. E nessa versão a gente vê, finalmente, as armas que a gente vê na série. Porque, pô, pra mim é uma coisa que eu gosto pra caramba. Essas histórias, como são mais fechadinhas, acredito que agradariam mais o público, se o público regular, né? Se essas 300 páginas fossem todas assim, aí você teria ali umas 12 histórias fechadinhas, mas é bom, sabe, ter essas 4 aqui no final, porque eu gostei dessas outras que tem arcos um pouco maiores. Uma coisa que eu pensei enquanto que eu lia, é que se fosse o mangá do Go Nagai, ele provavelmente mesclaria as duas versões nessa versão encadernada. Para quem não sabe, o Go Nagai, ele tenta modificar um pouco a encadernação dos mangás toda vez que sai alguma versão diferente. Ele acha uma estupidez completa você comprar o mesmo mangá que você já tem em capa cartão e pagar muito mais caro no capa dura, sendo que são a mesma história, as mesmas versões, só ter ali um formatinho diferente. Ele acha isso uma grande bobagem, eu também acho, tá? Só que, qual é a proposta dele? O que ele pensa? Ele pensa, vou mexer um pouquinho o lugar dos capítulos, vou colocar algum material extra, vou pegar algum capítulo complementar de outro mangá e vou inserir aqui no meio, e vai ser uma experiência diferente para o leitor. Então, o Go Nagai, ele se preocupa que toda vez que aquele leitor colecionista vai lá e compra uma nova versão de algum mangá encadernado dele, ele pretende que o cara tenha uma nova experiência de leitura. Não é à toa que, por exemplo, a versão que saiu aqui de Devilman tem alguns capítulos que ele desenhou muitos anos lá na frente. Então, se esse mangá daqui fosse do Go Nagai, em vez do Shotaro Shinomori, eu tenho certeza que ele modificaria alguns quadros, algumas falas, cortaria algumas coisas e juntaria principalmente essas duas histórias. Após o Kaijo perder ali os pais, o pai e os amigos do dojo, e colocar esse primeiro capítulo da Shogaku Gonensei, dele fazendo esse trajeto até o restaurante de curry. Eu acharia uma proposta bem interessante, mas é o Go Nagai, né? E mesmo assim, por mais que eu ache uma proposta interessante, eu também prefiro muito mais saber como é que foi publicado originalmente, como eles não tinham interferência, em vez de ficar procurando o que saiu aqui e o que saiu ali. Nessa segunda versão,
também fica mais claro a função das máscaras dos vilões. Se você, de repente, nunca viu a série e só lê ali a versão da Shonen Sunday, talvez você nem entenda que aquelas máscaras dos vilões realmente têm algum propósito. O vilão que mata lá o pai do Kaijo, ele seria um máscara de gás. Você até entende que eles morreram ali envenenado por algum tipo de gás, só que esse vilão não é morto no mangá. Depois você vê ali um general num cavalo, que também, sabe, tu não vê nenhuma função ali pra máscara dele. E na última história, que é um cara pilotando um dinossauro mecha, você também, sabe, não tem ali um grande propósito para aquela máscara. Já essa outra versão, as máscaras têm função, têm poder, e é até legal porque gera essa contraparte ali com o herói. Já que a máscara dos heróis dá essa amplificação dos 5 sentidos, as máscaras do vilão dá ali algum poder mágico, tecnológico, que vai ser o ponto-chave daquela história. Eu acho, inclusive, muito interessante como eles resolvem ali um caso de um cara que tem uma máscara de um espelho, principalmente da forma gráfica que é feito e que jamais aconteceria numa série de TV. No último capítulo desse volume, tem uma história que tem ali uma participação de 2 outros personagens. Um é aquele robô lá da série Perdidos no Espaço, que era outra série que estava fazendo sucesso no Japão e no mundo todo, e uma participação de Robocon, que é uma outra criação de Shotaro Shinomori, e que também ganhou o Tokusatsu, que fez um sucesso tremendo. Anos depois ganhou remake, já ganhou um segundo remake, já ganhou crossovers dessas 2 séries. É uma série muito famosa e querida lá no Japão. E essa participação do Robocon dentro do mangá do Gorenja, pra mim é um sinal. Eu acho que o Shotaro Shinomori não estava lá muito inspirado na hora que criou esse mangá. Acho que ele criou mais mesmo sobre demanda da Toei, mas pra, sabe, pagar as contas. Ele não, sabe, ele não trabalha muito nos temas, não trabalha muito nos personagens. Parece uma versão meio pobre de Cyborg 009, que lá a gente tem também uma equipe de heróis, tem também uns vilões que você até poderia tentar aproximar com os vilões daqui, só que os vilões lá do Cyborg 009, eles lucram com que haja guerras no mundo, e a Black Cross pode lucrar com isso também, não teria problema nenhum, essa chave poderia ser mudada na narrativa. E eu sinto falta dos Kashkos, que é uma marca registrada também do Shotaro Shinomori. Pelo menos aqui a gente vê eles andando bastante de moto, que pra mim é uma sinalização dessa ideia rejeitada dele dos Goraidas. O Shotaro Shinomori também parece estar mais interessado em fazer em Gorenja, além de cenas de tiro, que é coisa que não é muito comum de você ver nos mangá dele, também tem muito foco na Bariburum, ou seja lá como é que você chama isso, que são a nave do Gorenja. Tem muitas cenas mesmo da Bariburum, sei lá como é que você fala isso. Pode ser uma forma para vender mais brinquedo, pode ser uma exigência da Toei, mas é raro você ver ele, sabe, brincando ali com um aviãozinho, com um tanque de guerra, com um robô gigante. Então são cenas de ação difíceis de você encontrar em outras obras do Shotaro Shinomori, que também é um dos motivos de você ler Gorenja. Tem uma outra versão que não saiu no Brasil e eu acho muito difícil de sair, que é o Gokko Gorenja, em que 5 adolescentes se vestem de Gorenja e é uma história mais focada no ecchi, é uma história mais focada em ficarem abusando sexualmente da menina que se veste de Momorenja. Só que essa versão, a Gokko Gorenja, eles têm um 6º membro
que é o Robocon. Então, o Robocon aparecer nessa última história desse capítulo e no Gokkou Gorenja me faz sim entender que o Shotaro Shinomori, nessa época, estava com mais vontade de fazer ali o seu Robocon, que era ali o seu mangá ali de comédia e que estava fazendo bastante sucesso, e devia ser ali, sabe, um alívio para ele fazer as coisas de ação que ele estava sempre sendo encomendado. A versão da Shonen Sunday aparece um robô gigante. Então, Gorenja, a primeira série a ter robô gigante, e Gokkou Gorenja, se você considerar, é o primeiro spin-off de Super Sentai, é o primeiro Super Sentai a ter continuação, é o primeiro Super Sentai a ter sexto membro, e é o primeiro Sentai a ter um personagem não binário. Afinal, o Robocon é um robô, e por isso ele é não binário. Reforçando, peguem Gorenja, tá num bom preço, é uma leitura gostosa e rápida, que provavelmente vai te dar vontade de ler mais de uma vez, principalmente por conta da ação. Vai ser uma leitura rápida e fácil. Se você for muito fresco, por estar muito acostumado só com o mangazinho shonen de hoje em dia, é um bom jeito de você começar a ver as coisas que deram origem para as coisas que você gosta. E se você gosta de Tokusatsu ou Power Ranger, isso aqui é leitura obrigatória. Bom, gente, é isso aí. Manda esse vídeo para 5 amigos. Não é esquema de pirâmide, é marketing multinível. Quem sabe vocês também não viram Gorenja. E é isso aí. Até a próxima.